pessoal, eu sou a Aline, para NA Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre o caso Evandro, o documentário da Globoplay. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele, eu fiz depois de ter assistido os 2 primeiros episódios, e lá eu comentei o documentário sem spoilers do podcast, que eu também já ouvi. E a ideia desse vídeo é fazer um veredito final aí, depois de ter assistido os 8 episódios e falar o que eu achei do documentário, se eu gostei, comparar talvez um pouquinho com o podcast, melhor, pior. Tá bom, eu não vou fazer isso desse jeito, mas eu quero comentar um pouco as duas mídias. Se você não assistiu o documentário, eu recomendo que você vá lá naquele vídeo. Fique aqui por sua conta em risco, porque eu vou falar sobre spoilers, coisas que você só descobre no final do documentário, e ele tem muitas reviravoltas chocantes. Antes de eu falar o que eu achei de O Caso Evandro, se inscreve aqui no NA se você ainda não é inscrito no canal. Se você caiu aqui por esse vídeo, não assistiu mais coisas, fica aqui, o canal é legal, tem bastante coisa sobre séries e sobre filmes. Dá o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e segue a gente lá no Instagram, que eu posto outras coisas que não viram vídeo aqui pro canal. Relembrando aqui que o documentário do caso Evandro, ele é adaptado do podcast que foi criado pelo jornalista Ivan Mizanzuki, o Projeto Humanos. Eles adaptaram a 4ª temporada do Projeto Humanos, o caso Evandro. E o documentário foi realizado pela produtora Glass e também pelos diretores Ali Muritiba e pela Michelle Chevran. Ele tem 8 episódios, 7 que são focados aí no caso Evandro, e o 8º episódio é um episódio extra que é focado no caso do Leandro Bossi, é um outro garoto desaparecido. Primeiro eu preciso dizer que eu gostei bastante da estrutura do documentário e como ele foi sendo inserido na plataforma do Globoplay a cada 2 episódios mais ou menos, né? Eles lançaram o primeiro e o segundo episódio, depois o 3 e o 4, depois o 5 e o 6, o 7, né, que fechava tudo separado, e o 8º, que era um episódio extra, também foi colocado na plataforma sozinho. Eu sei que bastante gente reclamou disso, que achava que tinha que ter sido colocado tudo de uma vez e, né, para a pessoa poder maratonar. Eu não concordo. Eu acho que as pessoas que estavam acompanhando aquela história precisavam desse respiro entre algo que era narrado e outras informações que viriam a seguir, justamente para você ir pensando sobre esse caso, formulando as suas teorias, fazendo suas próprias análises sobre aquilo que estava sendo apresentado. E eu não tô falando isso porque, no podcast a gente ficava um tempão esperando entre um episódio e outro. Não. Até porque quando eu ouvi o podcast, já tinham muitos episódios, então eu fui ouvindo a maior parte deles em maratona mesmo. Mas eu acho que é uma história que precisa desse respiro, até porque ela gerou muita repercussão na imprensa e na população, muitas opiniões fortes entre a população, entre as pessoas que acompanhavam o caso, e eu acho que era a ideia do documentário realmente fazer com que a gente tivesse isso assistindo também, a gente formulasse as nossas próprias ideias. E desse jeito, a conclusão do documentário fica ainda mais poderosa. Então a gente tem os primeiros 2 episódios ali apresentando geral o caso, as coisas meio bizarras que estavam acontecendo e a explicação, as prisões dos acusados e o que estava sendo alegado, esse suposto ritual de magia negra e tudo mais, para deixar já todo mundo, né, meio maluco. Meu Deus, que história é essa que eu estou acompanhando? Daí vem o episódio 3 e 4 e a gente tem as prisões sendo explicadas de uma forma mais profunda, aí você começa a ver uns problemas aqui e outro ali, e aí chega o 4, que é um dos episódios mais fortes desse documentário, que fala sobre as torturas. Eu acho bom que eles colocaram as torturas já no episódio 4 e não esperaram o final do documentário para colocar isso, porque o documentário fez um trabalho muito bom em discutir bem profundamente essa questão da tortura. No terceiro bloco, formado pelo episódio 5 e 6, a gente tem as repercussões das alegações de tortura e um pouco mais do que foi, como foi conduzida essa investigação junto com os acusados. E aí você vai vendo cada vez mais problemas, cada vez mais
coisas estranhas aqui e ali, e a gente vê, claro, também o julgamento dessas pessoas, a alegação da promotoria, a alegação da defesa, o que eles estavam usando ali para tentar provar a inocência deles. E aí a gente tem no episódio 7 essa descoberta, para quem não conhecia, que o Ivan, nas suas pesquisas para o Projeto Humanos, para o caso Evandro, ele tinha descoberto essas fitas que deixam claro que houve tortura e que todas aquelas confissões dos acusados tinham sido ditadas pelos policiais militares entre as torturas. Eu achei sensacional a coragem do documentário de colocar essas fitas para serem ouvidas pelas principais pessoas envolvidas nesse processo, os acusados, que alguns deles aceitaram fazer parte disso, né, de ouvir e dar as suas impressões sobre isso, e também o advogado de defesa e o promotor. Fiquei particularmente satisfeita em ver o promotor ouvindo essas fitas, apesar de ter falado muita bobagem ao longo de vários episódios, ter dado várias opiniões que eu tenho certeza que ele acha que deve ser livre de preconceitos, mas são absolutamente preconceituosos, né, os comentários dele. Ainda foi muito legal ver o promotor admitir no final, claramente incomodado, que não tem como você ouvir essas fitas e não ver a injustiça que foi feita. O que eu acho muito interessante no caso Evandro, já achava no podcast, e o documentário conseguiu trazer isso. Você sai de um caso, aparentemente um simples caso criminal bizarro, terrível, e de repente a gente é arrastado por esse processo investigativo e jurídico super complexo, super cheio de falhas. A gente vai vendo quantas pequenas falhas foram se acumulando e gerando problemas gigantescos, fora a presença constante do sensacionalismo da mídia, que ia inflamando cada vez mais a população que já estava bem inflamada, resultando em histeria coletiva, preconceito religioso, e claro, a gente acaba tendo a tortura aí como ferramenta da polícia militar para a fabricação de uma resolução de um caso que estava ali sob grande pressão popular. Cada uma dessas coisas separadas já seria grande o suficiente, mas aqui a gente tem tudo junto e misturado. Se a gente estivesse vendo uma série ficcional com todos esses temas, com essa narrativa, a gente teria achado exagero. Infelizmente, é uma história real. Ela é quase uma história de horror tipicamente brasileira, e olha que eu nem estou falando do assassinato da criança. Eu acho que a série, com as suas limitações de tempo de episódio, de número de episódios, uma limitação, claro, escolhida, né, para contar essa história, eu acho que eles tomaram as decisões mais acertadas possíveis. Eles estabeleceram uma linha de prioridades e foram seguindo elas. Eu tenho certeza que não foi uma escolha fácil, porque nosso primeiro ímpeto diante de uma história como essa é a gente quer desvendar, a gente quer responder o que aconteceu, a gente quer ter esse alívio de, no mínimo, ter feito justiça de alguma forma para esse caso horrível. Só que a gente sabe que não tem resposta. Chegando no final do documentário, chegando no final do podcast, a gente sabe que nós não temos a resposta de quem matou o Evandro, do que aconteceu. Infelizmente, esse crime bárbaro ocorreu e uma família foi destruída para sempre ali. E não adianta ter opiniões ou convicções sobre o caso, porque a resposta não existe. O que sabemos é que os verdadeiros assassinos nunca foram pegos por esse crime. Outras várias pessoas foram acusadas injustamente. Como o Ivan deixa bem claro no documentário, no podcast, a gente só tem vítimas nessa história. Portanto, eu acho que o documentário tinha assim que ter dado voz, como fez, principalmente da metade para o fim, para essas pessoas que tiveram suas vidas destruídas injustamente, que foram acusadas de um crime que elas não cometeram. Eu achei muito impressionante ter os relatos da Celina Bage e da Beatriz, principalmente da Celina, que trouxe para o documentário alguns relatos muito fortes que ela não tinha revelado antes sobre abusos que ela sofreu. Eu confesso que eu, como mulher, quando eu tinha ouvido as fitas pela primeira vez, eu tinha ficado com um sentimento muito ruim dentro de mim,
que aquilo que ela revelou no documentário poderia ter acontecido e ela poderia ter guardado para si, para não machucar outras pessoas, por vergonha, por tudo. Eu também achei muito importante ter o Ayrton Bardelli falando no documentário, fiquei com meu coração todo partido de ouvir ele falando, e mais ainda de ouvir o Davi dos Santos Soares, que eu também nunca tinha ouvido falar sobre o caso. Foi muito doloroso, acho que foi um dos momentos mais difíceis para mim assistindo o documentário, ele falando que ele, por ser pobre, no momento lá do julgamento em que ele estava sendo condenado, ele sabia que ele não podia mais lutar contra esse sistema, ele já era pobre, ele estava ficando cada vez mais miserável porque ele não tinha mais de onde tirar para pagar advogado, e ele simplesmente tinha preferido não lutar mais contra esse sistema, ele sabia que ele não tinha meios para fazer isso, e simplesmente acatou uma decisão injusta que o condenava mesmo sendo inocente. Eu fico imaginando que essas pessoas devem ter perdido praticamente toda fé delas, crença delas numa justiça, pelo menos uma justiça terrena, né? E a gente vai perdendo junto ao ver toda essa história. Eu acho que o que o podcast, o documentário traz para essas pessoas é a possibilidade de ter uma espécie de justiça pública, não sei, de pelo menos provar para as pessoas, o documentário, principalmente por seu alcance, mostrar para maior número de pessoas possível a história verdadeira dessas pessoas. Inclusive, eu acho bem interessante a série ter acabado em 7 episódios, porque o 7 era um número muito importante para toda essa história maluca criada sobre seita satânica, o garoto morto no dia 7, que com o nome com 7 letras e 7 pessoas e 777, como se isso fosse alguma coisa. Bom, eles decidiram também no 7º episódio do documentário trazer finalmente a justiça de alguma forma para essas pessoas. Eu acho o episódio 8, o extra, também muito importante. E eu fico feliz que eles destinaram um episódio só pro Leandro Bossi, porque eu sempre senti esse sentimento ruim de uma criança acaba ganhando espaço na mídia, acaba ganhando a preocupação das pessoas e a raiva das pessoas, né, diante do que aconteceu com ela, enquanto outra criança desaparecida, claro, a gente não sabe o que aconteceu, mas não ganha tanto impacto. Sim, o Leandro Bossi muitas vezes acabou sendo simplesmente coadjuvante na história do Evandro. E quer dizer, a gente tem outra família destruída aqui, não da mesma forma, é claro, da família do Evandro, que infelizmente tem que lidar com uma realidade horrível, inimaginável, imaginar a dor dessas pessoas. Mas eu fico imaginando também o que é para uma família ter um filho desaparecido. Você não sabe se tá vivo, se não tá vivo, você não tem essa resposta. Como que você continua diante disso? É de cortar o coração no final desse episódio com a entrevista com o João Bossi, né, o pai do Leandro, principalmente a gente descobrindo que ele morreu recentemente, antes mesmo de conseguir assistir esse episódio. Pelo que eu vi nas redes sociais dos diretores, o João Bossi tinha ficado bastante feliz de ser ouvido e de ser tratado muito bem pela produção do documentário. Ele estava ansioso para assistir o episódio, infelizmente ele não conseguiu. Eu nem tenho muito mais o que dizer, eu acho que o documentário foi um primor do início ao fim, eu acho que ele foi muito bem conduzido, eu acho que os materiais em vídeo que foram trazidos pro documentário foram riquíssimos, eles complementam a história de uma forma muito boa, as entrevistas que foram feitas também foram excelentes, eu acho que trouxeram as análises que a gente precisava. Eu acho que é um documentário aí de alta qualidade que não fica devendo em nada para documentários estrangeiros. Agora, talvez você chegue ao final do documentário do caso Evandro, dos 8 episódios, e pense, mas para mim não foi suficiente, ou eu acho que ficou faltando coisas, aprofundar nisso, ou eu não entendi algumas coisas ficaram pontas soltas. Tem muito detalhe nesse caso. Eu não acho que o documentário acabou deixando coisas importantes para trás. Mas sim, tem muitos pequenos detalhes que são amplamente explicados no podcast, portanto, se você ficou com essa sensação, recomendo muito que você escute o podcast. Ele é longo, mas se você já está envolvido na história, cara, vai! E o podcast ele tem uma forma de narrativa muito gostosa. Não é nem um pouco exaustivo acompanhar
podcast, pelo menos não foi pra mim, pelo contrário, eu terminei todos os episódios ávida para escutar mais. Então ali no podcast a gente tem todos os pontos super aprofundados, super bem explicados, a questão do preconceito religioso, o Ivan fala muito sobre isso. Eu recomendo que você escute o podcast do início ao fim, mas se por acaso realmente você não tem interesse em ouvir todos os episódios, mas queria ouvir algumas coisas específicas, o Ivan Mizanzuki tá lá no Twitter respondendo várias perguntas das pessoas, principalmente que assistiram só a série, e recomendando, inclusive, alguns episódios específicos referentes às perguntas que as pessoas estão fazendo. E se por acaso o seu incômodo no final da série foi de ter deixado o caso Evandro um pouco de lado para se focar na história dos acusados né, no que aconteceu com eles, na repercussão, nas torturas e tudo mais, eu recomendo que você escute, então, pelo menos os 4 últimos episódios do podcast, porque tudo esclarecido em relação ao que aconteceu com os 7 acusados e como foi injusta a forma como eles foram julgados. Nos últimos 4 episódios, o Ivan decide ir para algumas linhas investigativas que o grupo Tigre, o primeiro grupo policial que foi lá investigar, o que eles estavam seguindo antes de cair naquela bobagem de ritual de magia negra. Então existem alguns relatos interessantes, existem algumas suspeitas, e no último episódio o Ivan, ele dá a sua teoria sobre o que teria acontecido, o que pode ter acontecido. Uma discussão que ele trouxe também no último episódio, que permeia todo esse caso do Evandro, é o pânico satânico, que são essas alegações infundadas que existem seitas satânicas que estão fazendo rituais e abusando de crianças ou matando crianças em rituais de sacrifício e blá blá blá, e tem gente poderosa por trás. Existem muitos relatos desse em vários lugares, principalmente lá na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, mas a gente vê como aqui no Brasil a gente tem isso também. Esses casos de pânico satânico não só levam pessoas inocentes a serem acusadas injustamente, às vezes a terem suas próprias vidas destruídas diante de uma investigação dessa, como também atrapalha toda a investigação séria que poderia levar aos verdadeiros culpados de crimes muitas vezes bárbaros. Eu acho mesmo que a gente tinha que ter um estudo, um documentário, um podcast falando só sobre pânico satânico no Brasil, levantar outros casos que eu tenho certeza que acontecem e que provavelmente estarão presentes também no próxima temporada do Projeto Humanos, que é Os Meninos Emasculados de Altamira. Quem sabe ele também não ganha uma versão em documentário pelas mãos do Ali Muritiba e da Michelle Chevran. Me digam nos comentários o que vocês acharam do documentário, se vocês conseguiram prever o que estava por vir, se vocês ficaram muito chocados também, emocionados como eu. Se vocês tiverem outras indicações de produções parecidas, de temáticas e de coisas que falem sobre pânico satânico, porque foi um assunto que me interessou bastante, por favor, me recomendem. Muito obrigada por acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!